Meu nome é Alessio Ribeiro, eu sou evangelista já há alguns anos e fui diretor do Ministério Pessoal da Igreja de Torrões por vários anos, diretor também distrital do Ministério Pessoal do Distrito da Várzea e sempre participei de vários evangelismos, treinamentos e em algum momento eu entendi que eu precisava descobrir o meu Ministério Pessoal e que eu precisava focar nisso, né? Qual o meu Ministério Pessoal? Depois de alguns anos trabalhando lá na região do Distrito da Várzea, né, organizando evangelismos, pregando, nós nos mudamos para a Vila dos Carneiros assim que a nossa filha nasceu. Então, quando Rízia nasceu, a gente veio morar aqui na nossa casa, mas aí nos deparamos com a igreja um pouco desanimada, com a liderança um pouco cansada, trabalhando muito, mas obtendo poucos resultados. Justamente porque a igreja ela ficava localizada em cima de uma ladeira, num local de difícil acesso, que não chegava carro, as pessoas tinham muita dificuldade por causa da ladeira e também à noite era muito esquisito. Então a gente percebeu que eles trabalhavam muito, evangelizavam, mas não conseguiam ter retorno e estavam ficando cansados com isso. Então, como já sentimos também que era desejo da liderança, eu comecei a sonhar e pensar num plano de evangelismo. A princípio eu pensei numa cantata natalina, mas não deu certo a princípio. E depois elaborei um evangelismo de Semana Santa. Lancei para a direção da igreja, lancei para o irmão Flávio, para o irmão Francisco, lancei aqui para minha família e eles toparam, né? Lancei também para o pastor, eles toparam e nós começamos a fazer o evangelismo da Semana Santa no ano de 2018. Quando o evangelismo começou, a igreja ainda estava um pouco tímida, temerosa, mas aí aos poucos a igreja foi se envolvendo mais, participando mais. E quando terminou o evangelismo, a igreja tinha completamente abraçado o projeto e aí começamos a fazer uma classe bíblica na casa da minha mãe, que é ao lado aqui da praça, bem juntinho, e muitas pessoas que estavam participando da Semana Santa vieram para a classe bíblica e outras que nem participaram também começaram a vir porque os irmãos convidavam e traziam essas pessoas. E foi um período muito bom porque a igreja toda semana, todo sábado à tarde estava junto aqui, reunido nessa classe bíblica e toda vez que terminava a gente também tinha um lanchinho, era bem bacana e isso fez com que as pessoas que estavam chegando à igreja através do evangelismo também se entrosassem com os irmãos. Bem, então quando terminamos o evangelismo em 2018, que teve a cantata natalina, a gente começou a pensar em se programar melhor para o novo evangelismo da Semana Santa em 2019. E aí fomos para o treinamento, Ivana e eu, recebemos o material, recebemos as orientações. Isso foi muito importante, porque a gente saiu de lá motivado, né? Com mais ideias também do que a gente poderia fazer. A gente sempre anotava, conversava e quando eu falava alguma coisa eu olhava de lado, Ivana, isso aqui, vamos fazer e tal. E foi muito bom. Nós montamos o planejamento, trouxemos para a igreja abraçou novamente e aí montamos as equipes, né? Equipe de louvor, a equipe de recepção, que é muito importante, o pessoal que ia fazer os sorteios, os brindes, né? E Ivana fez a pregação de todos os dias também. Como resultado desses evangelismos, nós tivemos mais de 20 batismos. Então, a igreja que estava quase morrendo, né, quando eu frequentei pela primeira vez, cheguei na igreja, tinha pouco mais de 10 pessoas e hoje a igreja tem mais de 60 pessoas. A igreja está muito mais ativa, com o clube de aventureiros funcionando, o clube de desbravadores. Então, a gente pôde perceber que a igreja reviveu, que os irmãos receberam um reavivamento espiritual. A gente estava frequentando um local de difícil acesso, né? Onde as pessoas tinham muita dificuldade de chegar. Se fosse à noite era porque era esquisito, se fosse durante o dia porque a ladeira era muito alta, debaixo do sol quente.
e o carro não chegava na porta, muitos irmãos que tinham problemas de saúde não conseguiam chegar na igreja. Deus nos abençoou e a gente está em um novo local, onde passa ônibus na porta, onde as pessoas que moram aqui nessa comunidade conhecem, porque antes era um bar conhecido e agora é só a gente dizer que era onde era tal bar e as pessoas já sabem onde é. E fácil acesso na pista principal, e agora podem vir crianças, podem vir idosos, todas as pessoas podem chegar a esse lugar de esperança para ouvirem a palavra de Deus e ouvirem a verdade. O sonho de todo evangelista é estar numa igreja unida, uma igreja que ora, uma igreja que está disposta a seguir o plano de Deus, que é ir levar o evangelho do reino para todas as pessoas. E só tem um caminho para o reavivamento, para a reforma da igreja, que eu aprendi desde criança com uma das minhas tutoras prediletas, de saudosa memória, a irmã Eliana Araújo, que ela dizia: quem não trabalha, dá trabalho. A igreja precisa trabalhar, a igreja precisa se envolver em evangelismos. Esse é o único caminho. Junte a sua igreja, ore, faça o seu planejamento e reúna as equipes. Depois que esse planejamento estiver pronto, e vá agir, vá para a ação. Se você se disponibilizar, Deus vai abençoar. Se você for para a rua e fazer com que os irmãos saiam de dentro do templo para evangelizar, para entregar um folheto, para convidar as pessoas, para fazer classes bíblicas, para fazer pequenos grupos, para saírem em duplas missionárias, se as pessoas saírem da igreja com essa intenção de salvar as pessoas, unidos, orando sempre, Deus vai abençoar. E o que aconteceu aqui na nossa igreja, em Vila dos Carneiros, vai acontecer com muitas outras igrejas. Isso aqui é só o começo. Eu tenho certeza que essa igreja vai crescer muito mais. E a sua igreja pode crescer também. Que Deus abençoe a todos.